Agora nós vamos falar de eleições. Quando o eleitor registra o voto na urna, cumpre o dever cidadão de escolher quem considera ser o melhor candidato. Mas você tem ideia de quantas pessoas trabalham para garantir o respeito à soberania popular e a segurança das eleições? Criada há mais de 80 anos, a Justiça Eleitoral cuida de todo o processo que envolve as eleições no Brasil. E não é pouco trabalho. A preparação de um pleito exige muito esforço e planejamento. Em 2014, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, foram mais de 140 milhões de eleitores espalhados por 96 mil locais de votação no país. Aproximadamente 2 milhões e 400 mil mesários convocados. 530 mil urnas eletrônicas utilizadas, sendo mais de 50 mil em Minas Gerais. Para chegar a números tão expressivos, se investiu cerca de 680 milhões de reais. 35 milhões só em Minas. Mas se hoje, para mulheres e homens, escolher os representantes é uma atividade corriqueira, isso nem sempre foi assim. Antes da introdução da Justiça Eleitoral, as eleições eram feitas pelos órgãos do Poder Executivo. E não bastava a eleição, ela precisava ser referendada por um órgão político. Muitos ganhavam as eleições e tomavam bomba nesse referendo que era feito. Então, o resultado das eleições era e sempre foi manipulado. Você tinha uma elite política, aliada à elite econômica, que tinha o controle. Com o objetivo de mudar esse cenário, a Justiça Eleitoral foi criada em 1932. Ela teve suas atividades interrompidas entre 1937 e 1945, durante o chamado Estado Novo. Só foi retomada com a saída de Getúlio Vargas do poder e com o início da redemocratização no país, com eleições diretas para presidente da República e para o Congresso Nacional. De lá para cá, a Justiça Eleitoral se fortaleceu. Atualmente ela é formada pelo Tribunal Superior Eleitoral, 27 tribunais regionais e pelas juntas e juízes eleitorais dos municípios. Somente em Minas Gerais, são 1.718 servidores do quadro e 573 servidores requisitados de outros órgãos. Mas se você pensa que o trabalho termina com a inserção do voto na urna e com a apuração dos resultados, saiba que não é bem assim. Além de planejar, organizar e realizar as eleições, a Justiça Eleitoral também é responsável por diplomar os eleitos, julgar os processos, responder questionamentos, além de aplicar e fiscalizar todas as normas que regem uma eleição. Ou seja, são muitas atividades e para o ano todo. Eu penso que a opção feita pelo país de entregar ao judiciário a condução das eleições é bem sucedida porque o juiz, ainda que ele seja um juiz de mandato definido, ele não é permanente, não há juízes do próprio quadro, né? Nós não temos quadro próprio de juízes. A Justiça Eleitoral usa os juízes estaduais, juízes federais e desembargadores para compor o seu quadro em cada uma das instâncias em que opera. Eu penso que essa é uma solução que foi dada ao Brasil, é uma solução muito bem sucedida, porque o juiz ele estará próximo do fato, especialista naquele assunto, e ele poderá, com muito maior agilidade, que é uma exigência do processo, a agilidade, porque a eleição tem data marcada e o processo, especialmente esse ano, é muito curto para que todos os recursos sejam julgados, todos os conflitos resolvidos, porque a eleição tem data para acontecer. Isso traz agilidade e traz uma entrega e um resultado muito bom para a sociedade. Para o professor, o modelo eleitoral brasileiro é exemplar e trabalha para garantir o respeito à soberania popular e à cidadania. O Brasil criou, na década de 30, a Justiça Eleitoral para organizar administrativamente as eleições. E, além disso, outorgou a ela o poder de decidir todos os problemas que surjam nos pleitos eleitorais.